Bom dia, pessoal. Chegamos à nossa última aula do módulo de matemática, tá? Teremos aí mais 2 semanas para frente. Agora vai ser intensivão de criptologia. E agora vamos ver o teorema de Fermat e o teorema de Euler. Antes de apresentar, eu queria só fazer uma observação aqui. Vocês vão ver muito sobre Fermat, então, assim, para não dar essa confusão na cabeça, eu vou explicar um pouquinho, vai ser um pouco mais histórico. Quem foi o Fermat e o que é que ele fez, tá? E eu recomendo esse livro do autor aqui, o Simon Singh. O Simon Singh é aquele mesmo autor do livro, o Livro dos Códigos, tá? Esse livro aqui ele escreveu em 1998, se não estiver enganado, e no ano seguinte, em 99, ele escreveu o Livro dos Códigos. E eu tenho os dois e são muito bons, tá? Então eu recomendo a leitura. Bom, quem foi Fermat, tá? Para você não acabar confundindo, porque ele aparece em vários momentos, existem vários teoremas dele, tá? Então, Fermat, ele foi um juiz, tá? Francês, lá do século XVII, e naquela época, o juiz não era tão avacalhado como é hoje, né? O juiz, a profissão exigia que ele ficasse mais reservado, tá? Não é hoje que você vê juiz frequentando festas da socialite, andando em aviões de empresário, em carro de empresário. Não. O juiz tinha que ficar reservado, por quê? Porque é muito simples. Porque ele podia um dia chegar e ter que julgar essas pessoas que estavam na festa, ou esses empresários, entendeu? E ele desenvolveu o hábito de estudar matemática. E ele acabou se tornou, o apelido dele é Príncipe dos Amadores. Porque ele estava em matemática de noite e ele conseguiu produzir muitas coisas. Impressionante. Só que ele tinha o seguinte, como ele não era um profissional, ele não recebia dinheiro, não dava aula, ele fazia o seguinte, ele escrevia as cartas e dizia para o matemático, olha, eu provei isso, tá? Vocês aí que são profissionais que provem. Então, ele publicou muita coisa, mas só desse tipo, olha, eu provei, agora é a sua vez de provar. Quando ele morreu, o filho dele juntou num livro todas as descobertas dele e entregou para os matemáticos para eles provarem. Isso é a tarefa de casa aí para vocês. Porque os matemáticos tinham muita raiva dele. Ele foi assim, ele tirava onda com os matemáticos da época, os matemáticos profissionais. Então o pessoal então considerava ele como fanfarrão e não dava atenção. Então sobrou para a geração posterior de matemáticos ir provando cada um dos teoremas deles, tá? E realmente, cada um foi provando e realmente ele não estava errado em nada. Tudo que ele falou que era daquele jeito, realmente foi provado que estava certo. Nenhum teve nenhuma ideia, assim, nenhum teorema que ele achou que fosse teorema e depois viu que não era. Só que tinha um, que era o mais que sobrou, que aí ficou famoso, esse último teorema de Fermat. E aí virou uma lenda, porque ninguém conseguiu provar esse teorema, tá? E aí só depois de quase mais de 350 anos depois que foi provado o teorema dele, esse último teorema que sobrava, ok? Não é esse que a gente vai ver agora, por isso que eu estou falando. Existem muitos teoremas dele espalhados pela aritmética. Aí eu estou dando essa história, contando essa história para vocês terem ideia, para não ficarem confundindo qual foi o teorema. São vários, tá? Esse foi o que ficou mais famoso, porque levou muito tempo. Isso, e eu estava na faculdade, foi meu primeiro ano da faculdade, em 1994. Quando saiu a notícia de que tinham provado, um matemático inglês provou o teorema de Fermat. Então, assim, causou um alvoroço nas faculdades, todo mundo querendo, poxa, como é que o cara conseguiu fazer isso? Foi um feito, tá? E aí, o cara que provou esse último teorema de Fermat, ele provou com matemática do século XX. Ninguém conseguiu provar com a matemática que Fermat tinha. Então, assim, ficou aquela história, assim, aquela dúvida. Fermat blefou ou não? Porque se ele não tiver blefado, e parece que tudo indica que não, né, tudo que ele falou estava verdade, então como foi que ele conseguiu provar aquele último teorema, né? Só com a matemática que ele tinha no século XVII. Então, assim, é uma história bem, bem legal, sabe? Então, assim, eu recomendo a leitura do livro.
E então, fiquem sabendo, não é o que a gente vai ver, não é o último teorema, o teorema de Fermat é outra coisa, mas você vai ver tantos teoremas de Fermat, a gente vai ver um deles, tá? Um somente. Daí eu vou apresentar agora. A gente lembra que nós vimos aqui numa aula aí de solução da última lista, que eu mostrei essa tabela, exatamente esse slide aqui, que mostrava que todos os números dessa coluna igual a 1, tá? Esse aqui é uma aritmética módulo 11, tá? E isso vai se repetir para qualquer número primo, tá? Se você fizer para a tabela do módulo 13, você vai encontrar aqui na tabela, na coluna do número, o P-1, né? Ou seja, como aqui era 11, então 11 menos 1, 10. Se você fizer para 13, então 13 menos 1, 12. Então aqui seria na coluna 12. Então se você pegar o número 97, que é prima, então na coluna 96 vai estar também tudo 1, tá? Então o Fermat percebeu isso e ele provou, tá? E é o que diz aqui. Eu não vou apresentar a prova porque isso aqui não é um curso teórico, tá? Então, assim, o teorema de Fermat diz o seguinte: se você está trabalhando aritmética prima, né, tamanho primo, então a coluna lá do P-1, para todos os valores já, ou seja, aqui é para todo A, tá, vai dar 1. Tá? Todo A que tenha o máximo divisor comum entre A e P seja igual a 1. Ou seja, todos os A's coprimos com o P, aquela coluna inteira vai dar 1. É isso que ele diz, o teorema de Fermat. Tá? Assim, um exemplo bem, assim, bem prático seria esse aqui, por exemplo. Bem fácil. Você tem lá, qual o resto da divisão de 2 elevado a 1.202 por 13? Um exemplo, uma questão aqui. Bom, pelo teorema de Fermat, você sabe que 2 elevado a 12, né, que é 13 menos 1 vai dar 12, então 2 elevado a 12 é igual a 1. Okay? E aí, pela compatibilidade na exponenciação, você eleva tudo a 100, tá? E aí você tem, então, que 2 elevado a 1.200 é congruente a 1 módulo 13. Mas calma, a gente a questão fala do expoente 1.202. Mas estamos quase lá. O que tem falta? Então, vamos aplicar a propriedade da compatibilidade na multiplicação. Multiplica tudo por 4, né? Que é 2 elevado a 2. E aí você chega, então, que 2 elevado a 1.202 é congruente a 4 módulo 13. Então, o resto da divisão é 4. Ok? Uma aplicação bem simples. Aí, no século seguinte, viu Euler, tá? Já no século XVIII, Euler observou esse teorema, foi ele, não sei se foi ele que deve ter provado lá, porque acho que foi ele até que provou esse teorema de Fermat, né? Lembra que o filho tinha colocado a missão para matemática das outras gerações de provar todos os teoremas de Fermat. Acho que Euler provou e ainda foi mais além. Então, o que é que ele conseguiu ver algo mais além que o próprio Fermat não tinha visto. Mas antes, ele criou, então, assim, ele viu, foi ele que criou a função totiente, né, a função φ de n, e aqui eu estou relembrando, né, da aula passada. Ela indica a quantidade de invertíveis, né, em módulo n, e no caso de n ser um primo p, então o totiente de p é p menos 1, e o totiente da potência de prima é o p elevado a k menos p elevado a k menos 1. Só para relembrar. Então, o que que o Euler percebeu? Bom, ele fez a tabela agora para uma aritmética que não é prima. Pegou 6, por exemplo. E ele observou o seguinte: tirando da tabela aqueles que não são coprimos com 6, né, sobra só o 1 e o 5, ele viu que na coluna do 2, tá, fica 1. Fica 1 aqui e 1 aqui, que é o que interessa. Esse outro aqui desconsidera. Mas ele viu o seguinte, que qual é o totiente de 6? Né? Aplicando as regras que a gente viu na última aula, a gente calcula, então, que o totiente de 6 é 2. Tá? E, realmente, se você olhar, só o 1 e o 5 que são coprimos com 6. 2, 3 e 4, não.
Tá? Eles dão outros MD6 aí, diferente de 1. Vamos pegar outro que seja composto, que não seja primo. Então, você faz a tabela aqui de exponenciação, tá? Retira tudo aquilo que não, não é coprimo com 8, vai sobrar o quê? O 1, o 3, o 5 e o 7. 4. Que bate exatamente com o cálculo que nós fazemos aqui com a função tangente, tá? E ele percebeu, né, que aqui a coluna do 4 também dá 1. Apesar desse daqui também ser 1, né, mas nem sempre vai dar 1. O que é importante é que o valor do totiente, né, na coluna, que é exatamente o valor do totiente, vai dar sempre 1. Tá? Aqui, por coincidência, deu 1 também aqui na 2, mas nem sempre. Dá um exemplo aqui. Na 10, por exemplo, fazendo exponenciação aqui, tabela do 10. Retira todos os que não são coprimos, então vai embora o 2, vai embora o 4, o 5, 6, o 8, né? E sobra o quê? 1, 3, 7 e 9, que é justamente o valor, né, a mesma quantidade que a gente encontra no φ do 10. E ele percebeu aqui, ó, o φ na coluna de 4 deu tudo 1. Né? Você vê que aqui não deu tudo 1, mas sempre você continua. Se você fizer isso para vários números compostos, na coluna que dá exatamente no φ, né, no valor do φ, do número, você tem ali todo 1. Então, ele provou, então, que para qualquer A, né, que seja coprimo com N composto, lá na coluna do φ de N, vai dar 1. Aqui, esse é o teorema de Euler, tá? Bom, interessante que tem um detalhe nessa história. Se o N for primo, você vai lá no teorema de Euler e, em vez do N, você vai colocar o P, que é o primo, tá? Ora, mas o φ o tangente de um primo é P menos 1. E aí, então, você chega no teorema de Fermat. Isso é muito interessante. Por quê? O teorema de Fermat, então, é um caso particular do teorema de Euler. Então, Euler conseguiu generalizar para qualquer n inteiro, e quando n é aqueles casos particulares em que n é um número primo, já então cai no teorema de Fermat. Muito legal isso aí. Isso é coisa de matemática, adora fazer isso, né? Generalizações, né, de casos particulares. Então, isso aí, né, na época, causou muito espanto, assim como Euler, então generalizou um caso, já era, né, para a época, os matemáticos acharam, né, difícil provar, e ele conseguiu provar e ir além. Alguma dúvida? Alguma, Não, de boa. Também então, tem. então vamos dar aqui o bônus. Vou apresentar aqui um bônus para vocês, tá? Que é para ajudar até nas contas. Lembra lá também na aula lá de resolver a lista? É aquela mesma tabela, tá? Só que naquela tabela que eu vi aí um pouco slide antes, a pessoa preencheu a tabela toda, né? E esse aqui não, esse aluno ele não colocou o que era redundante. A não ser aqui na primeira linha, que nem precisava ele colocar todos os uns aqui, bastava ter parado aqui um. Mas assim, eu gostei na época, não sei se você lembra na aula, que eu falei, ó, isso aqui eu gostei também. Que dá para ver bem, né? Quais são geradores, né? Nós temos 4 geradores, do 2, o 6, o 7 e o 8, tá? E eu lembro que eu falei assim, talvez a gente veja isso aí, dá para calcular quantos geradores tem sem, né, sem montar a tabela. E é simples, a quantidade de geradores é dada pelo totiente do N. Uma formulazinha bem simples. Vamos voltar aqui. Como é que a aritmética módulo 11, né? Então, a quantidade de geradores é o totiente do 11. Ora, mas 11 é número primo. Então, o totiente de número primo é só o número menos 1. Então, ficamos menos 1, então dá 10. E o totiente de 10, né? A gente já tinha até feito antes dele. Totiente de 2 vezes totiente de 5, que é 4.
E realmente, nós temos 4 geradores. Tá? É só um bônus para vocês, porque é uma fórmula muito simples. Então, se vocês quiserem, então, se forem fazer uma tabela e vocês sabem se acertaram ou não a quantidade de geradores, você confirma usando a formulazinha. Enfim. Acabou. Onde acabou o nosso curso, o módulo de, para mim, de matemática. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa parte de matemática.